O médico acabara de desligar, confirmando o pior: seu pai, o homem rígido que comandava a família com punho de ferro, sofrera um infarto fulminante ao descobrir uma foto comprometedora no celular do filho. Aquela imagem, um beijo roubado entre João e Miguel em uma rua escura, virara o gatilho para o caos que agora o engolia vivo. João sentou-se no corredor gelado, o coração batendo como um tambor descontrolado. Como tudo chegara àquele ponto? Ele, um arquiteto de 25 anos, criado em uma família católica conservadora de Sintra, sempre soubera que sua atração por homens era um segredo a ser enterrado. Mas Miguel, o fotógrafo freelance de 28 anos que conhecera em um workshop de arte, mudara tudo. Miguel era livre, assumido, com uma família progressista em Porto que o apoiava incondicionalmente. João invejava isso, mas o medo o paralisava. Naquela noite fatídica, 2 semanas antes, eles estavam em um bar escondido no Bairro Alto. A música alta pulsava, e o álcool soltara as amarras. João, você não pode viver assim para sempre, dissera Miguel, os olhos castanhos fixos nos dele, sua família vai entender. Ou não. Mas você precisa escolher, esconder ou ser você mesmo. João hesitara, mas o beijo veio, intenso e libertador. Alguém tirara a foto, um amigo traidor, talvez. E a enviara anonimamente para o pai de João. Agora, com o pai em coma, a mãe o olhava como se ele fosse um estranho. Como pôde fazer isso conosco, João? Nos envergonhar assim, sussurrara ela, as lágrimas escorrendo enquanto o irmão mais velho, Pedro, o encarava com ódio puro. Pedro, o filho perfeito, casado, com filhos, seguidor fiel das tradições. Você destruiu papai. Isso é culpa sua. As palavras cortavam como lâminas, e João sentia o peso da culpa esmagando seu peito. Ele ligou para Miguel, a voz trêmula. Meu pai. Ele viu a foto. Teve um ataque cardíaco. Do outro lado, Miguel ficou em silêncio por um momento eterno. Vou para aí agora. Aguenta firme. Mas João sabia que nada seria simples. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em famílias tradicionais como a sua. Em Sintra, onde cresceu, vizinhos fofocavam, igrejas pregavam contra o pecado, e o medo de rejeição era palpável. Ao chegar ao hospital, Miguel o abraçou discretamente, consciente dos olhares ao redor. Vamos enfrentar isso juntos, murmurou. Mas João recuou ligeiramente, o pânico tomando conta. E se minha mãe te vir aqui? Ela vai surtar. Miguel franziu a testa, magoado. Então é isso. Você me esconde de novo. A discussão sussurrada no corredor revelou a primeira rachadura. João queria Miguel, mas não às custas de perder a família. Dias se passaram, e o pai de João acordou do coma, fraco mas lúcido. A primeira coisa que disse foi: saia da minha vida, João. Você não é mais meu filho. As palavras ecoaram como um verdito final. João saiu do quarto cambaleando, o mundo girando. Ele se mudou temporariamente para o apartamento de Miguel em Alfama, um lugar cheio de fotos artísticas e luz natural, mas o peso da rejeição seguia como uma sombra. Miguel tentava ajudar, cozinhando refeições simples e ouvindo as noites de choro. Sua família precisa de tempo. O amor vence o preconceito. Mas João duvidava. Ele via nos olhos de Miguel uma expectativa que o aterrorizava: assumir publicamente. E se eu perder meu emprego? Meus clientes são conservadores. Miguel balançava a cabeça. Então mude de clientes. Ou mude de vida. A tensão crescia. Pedro ligava diariamente, exigindo que João se endireitasse, para o bem da família. Mamãe está destruída. Volte e peça perdão. Diga que foi um erro. João resistia, mas cada ligação plantava sementes de dúvida. Ele amava Miguel, mas o custo era alto demais. Em uma noite chuvosa, eles brigaram feio. Você me ama ou ama a aprovação deles? Gritou Miguel. João, exausto, rebateu: é fácil para você. Sua família te aceita. Miguel saiu batendo a porta, deixando João sozinho com seus demônios. No dia seguinte, João recebeu uma mensagem da mãe: venha para casa. Seu pai quer falar. O coração acelerado, ele foi. O pai, ainda na cama do hospital, o olhou com olhos cansados. Eu te criei para ser homem de verdade. Isso é contra Deus. João engoliu em seco. Pai, eu sou o mesmo filho. Só amo diferente. O pai virou o rosto. Vá embora. De volta ao apartamento, Miguel o esperava com malas prontas. Não aguento mais ser seu segredo, João.
Escolha, eu ou eles. João sentiu o chão se abrir. Ele escolheu Miguel, mas a decisão veio com um preço: isolamento total da família. Pedro espalhava rumores, amigos se afastavam. João perdia contratos de arquitetura, clientes citando questões morais. Mas o amor os unia, ou assim pensavam. Miguel o levava a eventos LGBT em Lisboa, onde casais gays andavam de mãos dadas sem medo. Veja, é possível. João sorria forçado, mas internamente lutava contra a culpa católica enraizada. E se for pecado mesmo, pensava nas noites insones. Uma reviravolta veio quando Pedro apareceu no apartamento. Mamãe está doente por sua causa. Volte e negue tudo. João hesitou, e Miguel ouviu. Se você for, acabou. João ficou, mas a semente da traição foi plantada. Ele começou a mentir para Miguel sobre contatos com a família, escondendo ligações. O clímax da primeira parte veio em uma festa de família que João decidiu ignorar. Em vez disso, ele e Miguel saíram para jantar. Mas uma ligação urgente: a mãe tentara suicídio. É culpa sua, berrou Pedro. João correu para o hospital, deixando Miguel para trás. Lá, a mãe o abraçou chorando. Prometa que vai mudar. João, destruído, assentiu vagamente. Ao voltar, Miguel o confrontou. Você prometeu o quê? João mentiu, nada. Mas a mentira crescia, e o relacionamento azedava. João se via preso entre dois mundos, pagando o preço de suas escolhas ambíguas. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Morando com Miguel, ele tentava reconstruir a vida, mas as feridas da família sangravam constantemente. Trabalhando em projetos freelance, ele evitava clientes antigos, mas o stress financeiro apertava. Miguel, com sua carreira estável como fotógrafo, cobria as contas, o que gerava mais tensão. Não sou seu dependente, resmungava João, sentindo-se imasculado pelas normas sociais que ainda o assombravam. Em uma tarde ensolarada no mirador da Senhora do Monte, Miguel tentou reconectar. Olha para essa vista, João. Lisboa é nossa. Podemos ser felizes aqui. Eles se sentaram, o vento levando o aroma de castanhas assadas. Mas João estava distante, pensando na mãe, agora em tratamento psicológico. Ele a visitava em segredo, mentindo para Miguel sobre reuniões de trabalho. Nessas visitas, a mãe implorava: deixe esse homem. Case com uma mulher, como Deus manda. João negava, mas as palavras ecoavam. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, amplificava o conflito. Em Lisboa, eles podiam andar juntos sem olhares hostis, mas em Sintra, onde a família morava, o preconceito era vivo. Amigos de infância o evitavam, e uma vez, em um café local, ouviu sussurros: aquele é o filho gay do Sr. Oliveira. Que vergonha! Miguel, frustrado com as mentiras, começou a pressionar. Conte para mim o que acontece nessas reuniões. João explodia: você não entende a pressão. Uma briga levou Miguel a sair por dias, ficando com amigos. Sozinho, João questionava tudo. Vale a pena? Ele ligou para Pedro, buscando reconciliação. Se você voltar e negar, papai te perdoa. A tentação era forte. Ao retornar, Miguel trouxe uma proposta: vamos nos casar. Mostre para eles que é sério. João gelou. Casamento. Em Baonha, era legal, mas para sua família, blasfêmia. Não estou pronto. Miguel magoado: então o quê? Vivemos assim para sempre. A discussão escalou para uma traição impulsiva. João, em um momento de raiva, beijou um estranho em um bar, buscando validação. Arrependido, confessou. Miguel perdoou, mas a confiança rachou. O ponto de virada veio com uma oportunidade de emprego para João em Porto, perto da família de Miguel. Vamos mudar juntos, sugeriu Miguel. João aceitou, vendo uma chance de equilíbrio. Mas ao contar para a mãe, ela surtou: Porto. Com ele. Você está perdido. Ela o manipulou emocionalmente, fingindo uma recaída de saúde. Chegando em Porto, a família de Miguel os recebeu de braços abertos. A mãe de Miguel, uma professora liberal, cozinhou um banquete. Bem-vindo à família, João. Pela primeira vez, ele sentiu aceitação verdadeira. Mas as ligações da mãe o puxavam de volta. Volte para Sintra. Seu pai está piorando. João começou a viajar secretamente para Sintra, deixando Miguel desconfiado. Em uma dessas visitas, o pai o confrontou: escolha, família ou pecado. João, exausto, prometeu tentar mudar.
De volta a Porto, mentiu para Miguel, tudo bem com eles. A mentira explodiu quando Pedro enviou uma mensagem para Miguel: João vai voltar para casa. Deixe-o em paz. Miguel confrontou: você me traiu de novo. João admitiu a promessa vaga. Foi para acalmá-los. Miguel, devastado: você me usa como escape, mas nunca me escolhe de verdade. Ele saiu, terminando tudo. João, sozinho em Porto, afundou em depressão. Perdeu o emprego por falta de foco. Amigos de Miguel o evitavam. Ele voltou para Lisboa, morando em um quarto alugado, refletindo sobre as escolhas. O amor custa caro, pensava. Mas uma luz, a mãe ligou, arrependida. Vi um documentário sobre famílias LGBT. Talvez eu esteja errada. João viu esperança. Ele procurou Miguel, que relutava. Prove que mudou. João começou terapia, lidando com o conflito interno. A reconciliação foi lenta. Eles se encontravam em cafés, reconstruindo confiança. Mas Pedro sabotava, espalhando boatos online sobre João, afetando sua reputação profissional. Você é uma aberração, escreveu em um grupo familiar. João enfrentou Pedro: pare de me destruir. Pedro rebateu: você destruiu nossa família primeiro. A briga física quase aconteceu, mas a mãe interveio. Basta. Eu aceito João como é. Com o apoio parcial da mãe, João ganhou força. Ele e Miguel voltaram, mas com condições: honestidade total. Eles participaram de um evento PRID em Lisboa, João tremendo mas orgulhoso. Isso é quem sou. Porém, o pai permanecia inflexível, cortando herança. João pagava o preço financeiro, mas ganhava liberdade emocional. Miguel o apoiava: valeu a pena. A tensão social persistia. Em um jantar com clientes, João ouviu piadas homofóbicas. Ele se posicionou: isso é ofensivo. Perdeu o contrato, mas ganhou respeito próprio. Com o relacionamento restabelecido, João e Miguel decidiram morar juntos em Lisboa novamente, em um apartamento modesto no Chiado. A vida parecia estabilizar, mas as cicatrizes internas latejavam. João frequentava terapia semanal, desenterrando anos de repressão. Eu me sinto culpado por existir, confessava ao terapeuta. Miguel, paciente, o incentivava: você é forte. Estamos nisso juntos. A pressão familiar evoluía. A mãe, agora mais aberta, visitava ocasionalmente, trazendo doces caseiros. Estou tentando entender, filho. Mas o pai se recusava a vê-lo, e Pedro alimentava o rancor. Em uma reunião familiar forçada, Pedro acusou: você infectou uma mãe com ideias liberais. João rebateu: não é infecção, é humanidade. A discussão terminou com Pedro saindo furioso. Socialmente, o preconceito se manifestava sutilmente. No trabalho, João ouvia cochichos: aquele arquiteto gay. Cuidado com ele. Ele perdia promoções, atribuídas a questões de imagem. Miguel, como fotógrafo, enfrentava menos, mas defendia João publicamente, postando fotos deles em redes sociais. Orgulho de nós, legendava. Uma traição maior veio de um amigo em comum, Tiago, que, invejando o sucesso de Miguel, vazou e-mails privados onde João expressava dúvidas sobre o relacionamento. Às vezes penso em voltar para mulheres, escrever em um momento de crise. Tiago enviou para Pedro, que usou para chantagear: volta ou mostro para Miguel. João, pego no flagra, confessou a Miguel antes. Foi um desabafo antigo. Eu te amo. Miguel, ferido: quantas mentiras mais? Eles se separaram temporariamente, João voltando para Sintra, enfrentando o pai. Veja o que causou, disse o pai. João rebateu: o que causou foi seu ódio. Na solitude, João refletiu sobre escolhas morais. Era certo priorizar o amor próprio sobre a família. A sociedade o julgava, mas ele via casais gays felizes em Lisboa, inspirando-o. Ele escreveu uma carta para o pai: aceite-me ou perca-me. Miguel, sentindo falta, ligou: volte. Podemos superar. Mas Pedro interferiu, convencendo a mãe a cortar contato. Escolha, João ou nós. A mãe, dividida, escolheu a família tradicional. João, isolado, afundou. Ele considerou suicídio, mas uma chamada anônima de um grupo de apoio LGBT o salvou. Você não está sozinho. Ele se juntou a reuniões, compartilhando histórias, ganhando perspectiva. Reconciliado com Miguel, eles planejaram um confronto final. Foram a Sintra juntos. O pai os recebeu friamente. Saia daqui com seu amigo. Miguel falou:
João é seu filho. AML. O pai explodiu, fora. A mãe, chorando, seguiu-os. Eu vou com vocês. Ela deixou o marido, mudando-se para Lisboa. Pedro, furioso, cortou laços com todos. Agora, com a mãe ao lado, João sentia alívio, mas culpa pelo divórcio dos pais. Foi minha culpa. A mãe negava, foi o preconceito dele. O relacionamento com Miguel fortalecia, mas novos desafios surgiam. Miguel recebeu uma oferta de trabalho em Berlim. Vamos. João hesitava. E mamãe? Ele escolheu ficar, priorizando a família reconquistada. Miguel partiu sozinho, prometendo visitas. A distância testava, chamadas diárias viravam semanais. João, solitário, questionava, valeu o sacrifício. Em uma viagem a Berlim, João descobriu Miguel com outro homem, não traição física, mas emocional. Você me deixou para trás, justificou Miguel. Devastado, João voltou, confrontando suas escolhas. Com a mãe, ele reconstruiu. Ela se juntou a grupos de pais de LGBT, tornando-se aliada. Eu errei tanto, admitia. Pedro, vendo a mãe feliz, amoleceu. Uma ligação, desculpe. Reconciliação lenta começou. João, agora solteiro, focava em si. Ele abriu um estúdio de arquitetura inclusivo, promovendo diversidade. O pai, sozinho, ligou eventualmente, sinto sua falta. João visitou, abrindo diálogo. Mas o custo, anos de dor, relacionamentos quebrados. João se perguntava se o amor valia tanto sofrimento. Anos se passaram, e João, agora com 30 anos, olhava para trás com uma mistura de orgulho e arrependimento. Seu estúdio em Lisboa prosperava, atraindo clientes progressistas. A mãe morava com ele, uma presença calorosa que cozinhava pratos tradicionais enquanto ouvia podcasts sobre direitos LGBT. Estou aprendendo, filho, dizia com um sorriso. O pai, envelhecido e solitário em Sintra, aceitara visitas esporádicas. Não entendo, mas você é meu sangue, murmurava. Pedro, casado e com filhos, reconectara, trazendo os sobrinhos. Tio João é legal, diziam as crianças, inocentes ao preconceito. Miguel retornara de Berlim, casado com outro homem. Eles se encontravam como amigos, sem rancor. Nossas escolhas nos moldaram, refletia Miguel. João concordava, mas a dor da perda persistia. Novos conflitos surgiam. João começou a namorar Rui, um professor de 32 anos, assumido e ativista. Rui o levava a protestos contra a discriminação, onde gritavam por igualdade. A ONU evoluiu, mas ainda há ódio, dizia Rui. Mas a família reagia. Pedro alertava, não exagere no ativismo. Pode afetar meus negócios. O pai resmungava, política. Fique quieto. João ignorava, mas o preço era o distanciamento renovado. Em um evento PRID, João falou publicamente sobre sua jornada. Eu perdi família, amor, por ser eu mesmo. Mas ganhei liberdade. Aplausos ecoaram, mas online, trolls atacavam, aberração moral. Ele recebeu ameaças, forçando-o a contratar segurança. Rui o apoiava, mas divergências morais surgiam. Rui queria adotar uma criança, legal em ONU. João hesitava, e se minha família rejeitar? Rui pressionava, escolha o futuro, não o passado. A decisão veio com uma crise, a mãe adoeceu, câncer. João cuidou dela, adiante planos. Rui, impaciente, terminou, você sempre prioriza eles. Com a mãe em quimioterapia, João enfrentava o pai novamente. Ajude-a, implorou. O pai veio, e no hospital, eles conversaram honestamente. Eu te amo, filho. Desculpe pelo passado. Lágrimas selaram uma reconciliação tardia. A mãe se recuperou, e a família se uniu. Pedro admitiu, eu estava errado. O amor é amor. João sentiu paz, mas o custo, relacionamentos perdidos, saúde mental abalada. Ele escreveu um livro sobre sua história, tornando-se voz para outros. As escolhas definem-nos, mas o preço é alto. Em uma palestra, encontrou Miguel novamente. Você mudou vidas, disse Miguel. João sorriu, mas paguei caro. Agora, sozinho mas completo, João refletia sobre o caminho. A sociedade mudava lentamente, mas o preconceito persistia em cantos escuros. Aprox 750 palavras, ajustando para completar, mas mantendo fluxo, na prática, expandir descrições para atingir 1000. Espere, preciso ajustar para 1000. Adicionando mais detalhes.
João se envolvia em causas sociais, voluntariando em abrigos LGBT. Lá, via jovens como ele, lutando contra a rejeição. Não desista, aconselhava, compartilhando sua dor. Com Rui, uma reconciliação tentativa. Desculpe por pressionar, disse Rui. Eles voltaram, mas devagar, priorizando equilíbrio. O pai, no final da vida, deixou herança com uma nota: seja feliz. João usou para fundar uma ONG. Mas traições passadas assombravam. Tiago, o amigo traidor, pediu perdão. João perdoou, mas manteve distância. A vida seguia, com altos e baixos. João via o progresso, mais aceitação em Beaonha, mas ainda lutas. Aos 35 anos, João olhava para o tejo de sua varanda, o sol poente pintando o céu de laranja. Seu livro se tornara best-seller, inspirando debates nacionais sobre direitos LGBT. A mãe, saudável, orgulhava-se: meu filho, o herói. O pai falecera em paz, reconciliado. Pedro e família visitavam regularmente, os sobrinhos brincando sem julgar. Tio, você tem namorado? Perguntavam inocentes. João ria: sim, e é maravilhoso. Rui e ele adotaram uma criança, Matias, um menino de 5 anos. A família aprovava, surpreendentemente. Ele precisa de amor, disse Pedro. Mas desafios persistiam. Na escola de Matias, pais conservadores protestavam: criança com 2 pais. Imoral. João lutava legalmente, vencendo, mas o stress cobrava. Socialmente, o preconceito diminuía, mas incidentes isolados machucavam. Uma agressão verbal em um metrô: voltem para o armário. Rui o defendia, fortalecendo o laço. Internamente, João ainda lutava com dúvidas morais. Fiz o certo em desafiar tudo. Em terapia, explorava, sim, mas o preço foi alto: amores perdidos, família fraturada. Miguel, agora amigo próximo, casado e feliz, refletia: nossos caminhos divergiram, mas valeram. Em um documentário sobre sua vida, João compartilhava: o amor gay em Beaonha é possível, mas exige coragem. Perdi muito, ganhei mais. A Altatrão veio com uma lei nova, fortalecendo proteções. João advocava, pagando com tempo e energia. No final, com Rui e Matias, ele sentia completude. Mas questionava: valeu cada lágrima? A história de João ilustra as batalhas internas e externas enfrentadas por muitos. Ele escolheu a autenticidade, mas o custo foi imenso: traições, perdas, danos emocionais. E você? Acredita que esconder a identidade por paz familiar é moralmente aceitável, ou a verdade sempre deve prevalecer, custe o que custar? Adicionando, diálogos com Matias, reflexões sobre sociedade em mudança, encontros com jovens LGBT, fechando o arco com aceitação plena.